E Benihim, pastor, o senhor via? Oi? O pastor Benihim, o senhor... Meu pai do céu, nem falo. Bom Dia Espírito Santo foi um livro que eu li, né? Eu tenho esse. Eu acho que eu devo ter lido umas 10 ou 15 vezes. Caramba. Yeah. Benihim foi um cara que me influenciou demais. Assim, eu me lembro, ele foi muito mal interpretado no Brasil, principalmente no livro Bom Dia Espírito Santo, porque Benihim fala de, por exemplo, isso gerou aqui no Brasil. Hoje nem tanto, porque o pessoal hoje está com uma mentalidade mais aberta, mas eu me lembro na época de Benihim falando de freiras que ele orou por elas e elas tiveram uma experiência com Deus. Eu não duvido disso, né? Eu não duvido, porque... Por que que não? Porque eu já vi, eu já vi, não estou falando de que alguém me contou, mas eu já vi, eu já estive em lugares, depois que li, né, Benihim contando isso, mas eu já tive em lugares onde haviam pessoas católicas e que em algum momento eu comecei a orar com elas e elas sentiram a presença de Deus, se derramaram na presença de Deus. Óbvio, né? Depois que você tem uma experiência com Deus, o Espírito Santo vai te iluminar, você não vai mais continuar naquilo, né? Mas dizer que alguém não pode ter uma experiência com Deus é uma ignorância muito grande. Sim. Mas naquela época, não. Naquela época, quando o Benihim escreveu e freiras começaram a cantar em língua. Meu Deus, eu me lembro, eu no seminário na época, isso deu muito o que falar, deu muita confusão. Hoje não, hoje, graças a Deus, a mentalidade do pessoal mudou. Mas Benihim me influenciou muito por conta daquela questão da busca do milagre, da busca da experiência com Deus. Aí quando ele conta, né, de uma mulher, de uma grande evangelista que esse mundo já viu, que influenciou muito ele, que foi Kathryn Kuhlman, né, que influenciou o ministério de Benihim. E ali eu me lembro que por várias vezes eu me reuni com amigos e a gente colocava fitas de Benihim, ou até os livros de Benihim. A gente lia juntos e ia orar juntos, a gente fazia campanha no monte e orava junto sobre o livro, dizendo: Deus, a gente quer viver isso aqui. E aí eu me lembro uma vez, né, isso está muito vivo dentro de mim, uma das experiências assim, mais absurdas que eu vivi, inclusive até, eu estava falando aqui agora desse amigo, desse Ivan, que nós discipulamos, e que hoje é pastor, e naquela época eu estava assim, sabe, lendo Bom Dia Espírito Santo, meu Deus, mas lendo com intensidade. E eu me lembro que, e naquela busca e tal, e aí nós fomos num monte orar, e naquela... Não, gente, a gente tem que ter uma experiência absurda, porque Benihim, em Bom Dia Espírito Santo, ele fala muito sobre isso, né? Uma experiência intensa, tal. Cara, naquela noite, Deus fez um negócio assim louco que tanto eu como esses amigos que estavam lá nunca mais vão esquecer. Quando nós chegamos lá em cima do monte, começou um temporal, começou a chover, e a gente observava que a chuva, ela estava vindo, ela como se ela tivesse, assim, o céu estava claro, mas é como se ela estivesse vindo, né, para a nossa direção. E aí eu disse assim: Deus, nos faz viver algo absurdo que prove, né, porque o ser humano tem essa necessidade, que prove que a tua presença está aqui. Gente, quem está nos acompanhando agora, se você crer, aconteceu. Se não crer, aconteceu do mesmo jeito. Deus permitiu que a chuva... Vou até usar aqui a caneca do Raiz Gospel como exemplo. Deus permitiu que a chuva tomasse todo o redor do monte, mas muito forte. E aonde nós estávamos, não caiu uma gota d'água. Nossa. Era como se tivesse um guarda-chuva aberto aqui, exatamente aqui onde está a minha mão, assim... E assim, foi um negócio impressionante, porque sabe que você olhar na grama que você está pisando, aquilo tá verde, seco, sem nenhuma gota d'água, e você olhava para o lado assim e via a água descendo com muita força. Deus. Uau, aquilo ali eu quase infartei com aquilo. Então, assim, essa foi uma das experiências que eu tive, e Benihim me influenciou muito. Aí Deus me deu um presente, que quando foi em 2007 2005. 2005, eu me lembro, abril de 2005. Eu estava pregando numa das idas minhas à América. Eu estava pregando em Kissimmee, na Flórida. O irmão de Benihim era pastor lá, pastoreava uma igreja lá. E naquela semana, Deus me deu esse presente.
estava tendo uma conferência de líderes e Benihim iria encerrar numa quarta-feira. Ele iria encerrar a conferência para líderes. E aí ele chegou de uma viagem, de uma das cruzadas que ele estava fazendo. Era uma cruzada pela Ásia, não me lembro exatamente qual país da Ásia. E aí ele chega naquela quarta-feira, o amigo que me recebeu na casa dele falou, cara, hoje é o dia que Benihim vai ministrar, não sei como é que vai ser e tal, porque ele tá vindo de uma cruzada, tá muito cansado e tal. E eu disse, não, amigo, eu acompanho Benihim há muitos anos, tô falando da década de 90, contei a história toda e tal, tal. Beleza, vamos para lá. E fui com aquela expectativa. Bom, chegamos lá, era uma igreja que devia caber quase umas 2.000 pessoas sentadas. Benihim demorou um pouco, chegou, ok. E aí o pessoal cantou, ministrou louvor, chegou a hora dele. Quando chega a hora dele, aquilo para mim foi um choque, né, pela criação que eu tinha, pela raiz da qual eu venho. Benihim colocaram uma cadeira para ele pregar sentado. Eu falei, pô, não, é brincadeira. Meu. Falei, caramba, eu queria ouvir o cara, agora o cara vai pregar sentado. Não, vamos falar sério. Mas ok, fiquei ali e tal, aí pensando comigo, né? Falei, pô, esses americanos são meio malucos, mas tá bom. Aí, tô lá sentado e ele começou a ministrar e começou a falar. E tinha um tradutor, né, traduzindo, porque tinha muito brasileiro nesse dia. E aí ele falando, olha, gente, eu tô vindo da cruzada. E começou a falar, Deus fez isso na cruzada, fez aquilo, paralítico andou, e não sei o quê, e cego enxergou, e tanto milagre e tal. O pessoal se alegrando e tal. Ele disse, olha, eu não sei como eu vou ministrar aqui hoje e tal. Aí eu já começou a bater aquela frustração, falei, caramba, pô, a primeira vez que eu vejo o cara na minha vida, e o cara, eu acho que ele não só vai contar isso, não vai ministrar e tal. Aí quando ele terminou de falar, e aí tava aquele pastor que não sei se hoje trabalha com ele, na época ele já era meio coroa, né, que tocava o teclado, o piano, e aí ele começa a dedilhar e tal, aí Benihim parou, falou, faça um silêncio, aí todo mundo ficou quieto. Aí ele disse assim, ele chegou aqui. Irmão, esquece. Quando ele disse ele chegou aqui, rapaz, começou um choro assim no auditório, Sério? no templo, começou uma presença assim tão louca. E aí, quando eu vi, se você me perguntar, como é que foi? Quando eu vi, eu estava em pé. Eu estava em pé, de mãos para o alto e tal. Ele disse, olha, eu não tenho nada que oferecer a vocês, mas o Espírito Santo tem e é ele quem vai fazer. E isso aqui vai ficar no governo dele. Espírito Santo, faça o que tu queres fazer. Irmão, quando eu vi, eu estava lá embaixo, estirado no chão, Eita. gritando igual um doido. Eu nunca mais me esqueço disso, nunca mais. Eu lembro do Benihim, né, que tinha uns DVDs, né? Sim. Que ele fazia, ele era muito usado em cura, né? Sim, Milagres. sim, até hoje. E nesse dia mesmo aconteceu muitos milagres ao vivo. O senhor presenciou, pastor? Presenciei gente com perna curta mesmo, aquilo esticando assim, sabe? Parece que alguém tava puxando aqui. Gente, O senhor viu isso de perto? eu nunca mais me esqueço disso. Isso foi uma experiência, assim, absurda. Eu nunca mais me esqueço. Eu falo isso porque tem gente que não acredita, né? Tem gente que infelizmente olha e fala, não é possível. Não, mas Deus faz, porque eu já vi.